Deus, então, Ele se revela a nós através da palavra de Deus. Então, quando você está lendo a Bíblia, você não está violando uma correspondência, algo que foi enviado para uma outra pessoa. Não. Cada palavra da Bíblia, cada verso, cada texto foi escrito para nós. O Salmo 23, por exemplo, que diz: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado me consolam. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida." Promessas como essas não são coisas que dizem respeito apenas ao autor, Davi. Não, Deus usou Davi para registrar e para fazer composições que estariam sendo destinadas a você e a mim. Então, quando eu leio qualquer passagem das Escrituras, eu estou lendo algo que foi escrito para mim. Isso é o início do ciclo da comunicação divina. A Bíblia, ela é rica em tantos outros textos, em tantos outros ensinamentos que dizem respeito à sua vida, dizem respeito à vida do seu vizinho, à vida daquela pessoa que mora lá na rua da frente, à vida de todos os seres humanos. A Bíblia, ela diz respeito, ela tem mensagem que fala sobre as nossas necessidades básicas, as nossas necessidades fundamentais, relacionamento de pai e filho, esposo e esposa, como nós devemos lidar com os nossos negócios, como devemos administrar os nossos bens, como é que nós devemos viver, como é que nós vamos ser felizes. Tudo isso e muito mais está na Bíblia. E o maravilhoso é saber que isso tudo está escrito e foi escrito para você. Então essa é a primeira verdade. O conteúdo da Bíblia, que nós em teologia chamamos também de revelação. Agora, vamos imaginar que Deus simplesmente tivesse comunicado aos homens e falado com seus profetas e tudo mais acerca das suas verdades e tivesse parado por aí. Eu pergunto, que garantia nós teríamos de saber que o que está escrito aqui realmente é aquilo que Deus desejou nos falar? Aí então nós somos colocados diante de um outro contexto muito importante, que é o texto, o ensinamento que vai nos falar acerca da inspiração. O que significa a palavra inspiração dentro da perspectiva da teologia? Revelação diz respeito ao conteúdo. A inspiração diz respeito à ação de Deus sobre aqueles homens usados por Deus para escrever a Bíblia Sagrada. E aí é por isso que nós falamos de um ciclo de comunicação. Deus deseja se comunicar, Deus deseja falar, e Deus, Ele age agora sobre os homens para que esses homens então possam registrar adequadamente aquilo que Ele deseja comunicar. Agora, como é que se dá essa inspiração? Você que é aluno do curso de capacitação em teologia e ministério, recebeu a biblioteca do aluno, você tem lá o livro Manual de Doutrina Cristã, escrito pelo Dr. Luiz Berkoff. Eu oriento você a procurar ali naquele livro o capítulo que vai falar sobre inspiração, sobre a Bíblia. O Dr. Luiz Berkoff, ele coloca de uma forma bem detalhada ali os aspectos sobre essa doutrina. Mas eu quero destacar apenas fazer menção de dois aspectos que o Dr. Luiz Berkoff menciona. Primeiramente, quanto à extensão desta inspiração. Existem grupos, pessoas que dizem que essa inspiração ela foi parcial.
Ou seja, não, Deus ele inspirou aqui determinados textos e outros textos não. Ou alguns dizem, bem, Deus ele inspirou as ideias dos homens, mas não interviu na maneira deles registrarem. Ora, pensar em inspiração dessa maneira é tornar o processo todo falho. Porque se eu creio que um capítulo é inspirado e o outro não é inspirado, se eu parto desse princípio, aí eu tenho a possibilidade de manipular a Bíblia segundo a minha vontade. Então, quando ela escreve algo que eu gosto, aí eu vou dizer, não, isso é inspirado. Quando ela me diz algo que já não me é tão agradável e que, de repente, pega no meu pé, né, como dizemos aqui no Brasil, quando ela me acusa, digamos assim, de alguma falha que eu estou cometendo, aí eu digo, não, essa parte não é inspirada, isso aqui é ideia de homens e tal. Evidentemente, essa não é a nossa postura.